Hoje eu vou te mostrar os melhores celulares de até R$2.000 e que sinceramente fazem muito top de linha passar vergonha em 2025. Pra ser bem sincero, é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer, até porque a gente tá falando de aparelhos relativamente baratos, que vão entregar um conjunto de tela boa, câmeras ótimas e um desempenho muito potente. E bota potência nisso, porque pra você ter noção, o último dessa lista é mais potente que o iPhone 16, custando 3 vezes menos. Então, dito isso, bora logo pra essa bagaça. Lembrando que os modelos citados nesse vídeo estarão com o link na descrição. Beleza, então abrindo nossa lista, eu já vou começar com o Galaxy A35, que por muito tempo eu achei esse celular caro porque entregava, mas agora com o preço dando uma baixada boa, a conversa muda. Já que estamos falando de um celular com uma tela Super AMOLED de 120 Hz, que é uma configuração que a gente ainda vê em celulares top de linha, na construção ele veio com a proteção IP67 e ainda conta com uma traseira de vidro, que dá sim um visual mais premium, faz parecer ainda mais um celular top de linha, apesar de meu celular também ter, e o único problema que eu acho é que fica a barra de dedo bem fácil. Falando do desempenho, ele veio com o processador Exynos 1380, que olha, com as atualizações que a Samsung foi liberando ao longo do tempo, conseguiu deixar o celular ainda mais otimizado, como por exemplo, você já consegue rodar jogos pesados com muita mais fluidez do que antes, você vai conseguir jogar um Genshin Impact, um PUBG, com os gráficos acima da média sem perder muito desempenho, e para completar com a tela de 120 Hz, fica uma delícia jogar com esse celular. Agora falando das câmeras, aqui já contamos com uma principal de 50 megapixels, a ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 5 megapixels, que é um conjunto que entrega fotos boas, bem detalhadas, principalmente com uma iluminação boa, tá? E na questão do vídeo, eles são melhores ainda, porque tanto a frontal quanto a traseira gravam em 4K, o que assim é algo meio raro nessa faixa de preço, mas falando a verdade, se seu foco é câmeras e você puder investir um pouquinho mais, vão ter opções melhores nessa lista. Falando um pouco mais dele, ele conta com uma bateria de 5.000 mAh e versões de 128 ou 256 GB de armazenamento. Hoje o Galaxy A35 tá saindo por volta de R$1.200 a R$1.400, um preço que já faz ele valer a pena para quem quer um intermediário confiável. Mas agora, se você quer economizar um pouco mais e ainda levar um celular que ainda dá conta do recado, vale a pena dar uma olhada no Moto G34, que sim, ele não vai ter o mesmo acabamento premium do A35, nem a qualidade de tela, mas é aquele tipo de celular que surpreende pela faixa de preço, principalmente quando a gente fala em desempenho, porque ele já vem com o Snapdragon 695, que é um processador que roda muito bem o sistema para multitarefas, é perfeito, já que ele já vem com uns 8 GB RAM aí, e já consegue entregar uma performance super sólidas até em jogos pesados. Eu falo isso porque tem testes na internet, você pode pesquisar, você vai conseguir rodar até um COD, mas claro que você vai ter que abaixar os gráficos ali para ter um melhor desempenho e mais FPS. Agora um ponto que eu não curto muito nesse celular é a tela, que é uma HD Plus com 120 Hz, que sim, não chega nem a ser a Full HD, mas pelo menos vai ter uma boa fluidez. No conjunto de câmeras a gente tem uma principal de 50 megapixels, que é decente para fotos no dia a dia. A frontal também entrega mais ok para selfie, já que no geral a Motorola costuma mandar bem no pós-processamento das fotos. Elas conseguem equilibrar bem a questão do saturação com contraste, tá ligado? E além disso, ele conta com uma bateria de 5.000 mAh e também conta com NFC para pagamentos por aproximação. O que eu não sei vocês, mas eu uso muito isso, porque praticamente eu nem uso mais cartão. E agora falando do preço dele, que eu considero o ponto mais positivo, você já consegue encontrar esse celular abaixo dos R$1.000, vira e mexe, aparece até por menos de 800, em uma promoção no Caio, você consegue achar um cupom. Então, se a grana tá curta e quer um celular que vai suprir a maioria das suas necessidades, o Moto G34 é uma baita escolha. Continuando na mesma marca, a gente tem o Moto G75, que é um intermediário mais robusto, se podemos dizer assim, e que traz uns diferenciais que eu curto bastante. Por exemplo, ele já vem com uma resistência militar, um carregamento sem fio, e uma coisa fútil que eu sinto falta é que ele vem com fone na caixa. Os famosos Moto Buds, que hoje em dia quase ninguém dá mais, tá ligado? Quanto mais o tempo passa, menos coisa vem nas caixas. Daqui a pouco tá vindo mais nem carregador. Ah não, pera. Enfim, sem dúvida é uma das melhores opções que você pode pegar hoje. Quando você compara ele com outros modelos da categoria, tipo um Galaxy A36, ele é bem parecido, só que com alguns diferenciais que fazem ele se destacar. Bom, para começar, ele já vem com a certificação IP68, que é o tipo de resistência mais completa que você pode ter hoje em dia, e ainda conta com a certificação militar, que garante resistência a temperaturas extremas, radiação solar, entre outros. Outro destaque é a tela gigante dele de 6.78 polegadas, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Tudo bem que é uma tela IPS, não vai ter aquela qualidade de uma tela AMOLED, mas cara, sinceramente, ela é grande, ela é fluida, ela é bem nítida, tem um nível de brilho ali muito bom, eu creio que você nem vai notar a diferença. Já no desempenho, esse celular manda muito bem, ele vem com o Snapdragon 6 geração 3, que já é um processador bem novo e otimizado, bate na casa dos 570 mil pontos no Antutu, que é excelente para essa faixa de preço, e no uso real isso se traduz num desempenho liso no dia a dia, para multitarefas, jogos e etc. Indo para câmeras, o conjunto também não decepciona, a gente tem uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e uma frontal de 16 megapixels.
Todas entregam resultados legais e ainda gravam em 4K 30 FPS. Além disso, conta com 8 GB RAM e 128 GB de armazenamento, uma bateria de 5 mAh com um carregador de 30 watts. E hoje a gente encontra um Moto G75 ali na faixa dos R$ 1.900. E novamente é um celular que entra muito em promoção, então é bom você sempre ficar ligado. Eu vou tentar colocar o melhor link na descrição. Bom, agora voltando para Samsung, aqui nós temos o nosso queridíssimo, maravilhoso Galaxy A56, que sim, embora eu goste muito do A55, a miserável da Samsung fez o favor de aumentar muito o preço desse celular. Hoje ele tá ridiculamente alto, mas o bom é que torna o A56 ainda mais interessante. Até porque, querendo ou não, ele realmente tem diferenças em comparação ao A55. Diferente do A35 pro A36, que não mudou praticamente nada. E bom, um dos pontos principais é a mudança no processador, que o A55 já vinha com um processador fenomenal, o Exynos 1480, que é sim ainda muito potente, perfeito para o uso no dia a dia, sendo a principal diferença que você vai sentir é nos jogos ou multitarefas mais pesadas, como edição de vídeo, que no caso aqui o Exynos 1580 do A56, ele vai lidar muito melhor com isso, que vai conseguir entregar uma eficiência e uma potência bem maior. Então em jogos você já consegue rodar games mais pesados com uma melhor qualidade e fluidez, e tarefas mais pesadas como edição de vídeo ele vai aguentar com mais tranquilidade. Além disso, o A56 já vem com 8 GB RAM e opções de 128 ou 256 GB de armazenamento, sem poder expandir, uma pena, né, Samsung. E também conta com uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com 120 Hz. Agora falando das câmeras, que a gente sabe que a Samsung manda muito bem, principalmente na linha A50, que sempre foi muito boa, mas no A56 consegue ser ainda melhor, porque consegue trazer um autofoco mais inteligente e rápido, o desfoque de fundo também é superior e o detalhamento das fotos é ainda melhor. O pós-processamento na saturação eu acredito que não mudou muito, só que o ponto principal de diferença foi realmente no contraste, que por exemplo, você vai tirar uma foto ou vai gravar um vídeo, você percebe que tem mais detalhes ali no seu cabelo, na sua barba, ou sei lá, você vai mostrar um produto que tá bem contrastado na imagem, ele realmente consegue captar muito mais detalhe, o que faz uma diferença realmente grotesca. Então, além do nível de desfoque um pouco superior, o detalhamento da saturação e o contraste ficaram mais equilibrados. E com relação ao preço, hoje está sendo ali na faixa dos R$ 1.800 a R$ 2.000, o que torna hoje o A56 um dos melhores custo-benefício da Samsung. Agora partindo pro próximo, que se você só pensa em potência, aqui a gente já tem simplesmente o celular mais roubado, digamos assim, na questão do desempenho, que é o Poco X6 Pro, que simplesmente ele já era absurdo pelo preço, só que agora caiu ainda mais e ficou mais interessante. Sério, a Xiaomi manda muito bem em fazer celulares potentes, ainda mais na linha Poco, que abre mão de investir em coisas como câmeras para focar mais no desempenho. Mas beleza, então vamos lá. No quesito tela, ele mantém o padrão Xiaomi, que é um painel AMOLED de 120 Hz por 6,67 polegadas. A bateria segura bem, já que a gente já conta aqui com 5 mAh. E nas câmeras a gente conta com o sensor principal de 54 megapixels, que tira uma fotos boas. Mas como eu falei, se o seu foco for fotografia, nessa mesma faixa de preço você já encontra o Galaxy A56. E pra ser sincero, vai dar um pau na qualidade de foto e vídeo. Mas assim, o destaque real desse celular mesmo é o desempenho. É simplesmente absurdo que esse celular entrega, já que a gente tá falando do processador Dimensity 8300U, que é simplesmente um chip surreal. A potência dele é absurda pro preço, chega até a ser tipo assim, muito desbalanceado. Pra você ter noção, não tem nenhum celular dessa faixa, seja da Samsung, da Motorola, que chegue perto dessa potência. E sim, a Apple nem entra em comparação aqui, porque nem faz celular nessa faixa de preço. Falando em preço, ele costuma ficar na faixa dos R$ 1.600 a R$ 1.700. Mas agora, se eu posso te indicar um modelo mais interessante ainda, que é mais atualizado, a gente tem simplesmente o Poco X7 Pro, que sim, eu já tô cansado de falar desse celular aqui no canal, que quando lançou ele já era muito bom, mas chegou ali com um precinho alto, tá ligado? Na minha opinião. Mas com o passar do tempo, a gente já encontra ele ali na faixa dos R$ 2.000, e é por isso que ele vai entrar nessa lista também. Sério, dependendo da promoção ou cupom, dá até pra encontrar ele por menos, o que torna essa opção ainda mais absurda. Eu diria até que se você tem essa grana pra dar no celular, sem dúvida é a melhor opção do vídeo. Em configuração, ele é basicamente um X6 Pro evoluído, ele vai ter ali a mesma tela e um conjunto de câmeras parecido, mas com algumas melhorias relevantes, principalmente quando a gente falar nas câmeras, porque tanto na gravação de vídeo quanto no pós-processamento das fotos, a gente percebe uma melhora absurda. Aí ele já grava em 4K 60 FPS, o que dá um upgrade bem legal no conjunto das câmeras. Além disso, a bateria dele é maior, com 6 mAh, e novamente, o ponto principal aqui é o processador, que é um Dimensity 8400 Ultra, que agora imagina, se o 8300 do X6 Pro já era roubado, esse aqui é ainda mais. Ele já consegue ser 40 a 50% mais potente do que o Snapdragon 8 geração 2, que é o processador de celulares de 3 a 4 mil reais, tipo um Galaxy S23 Ultra ou um Moto Edge 50 Ultra, e como eu falei no início do vídeo, bate mais pontos numa Tum que um iPhone 16, simplesmente um celular que custa o triplo do valor. E sim, pra quem ficou na curiosidade, o X7 tá batendo ali seus 1.700.000 pontos numa Tum, enquanto o 16 tá batendo 1
1.500.000. Mas enfim, esse celular tá baixando muito de preço. Hoje ele tá bem cravado nos R$2.000, o que é simplesmente absurdo para um celular top de linha. E mais uma vez lembrando que o link de todos os modelos citados nesse vídeo estarão com o link na descrição. Então esses foram os celulares que humilham os tops de linha. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo os próximos conteúdos. Lembrando que eu também tenho outras redes sociais. Valeu demais por assistir esse vídeo e até a próxima.